Olá a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Bom, enquanto o pessoal chega, eu vou fazer uma breve introdução baseado no contexto daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Bem aqui no cantinho, olha, nesse cantinho aqui tem um link da transmissão para você estar compartilhando com outras pessoas. Copie esse link aqui e compartilhe com grupos no Facebook, na sua linha do tempo, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, e convide as pessoas para participar conosco da nossa transmissão, para elas absorverem conhecimento. Nós vamos tratar de uma questão escatológica hoje, e eu não sei ainda se eu vou conseguir subir este vídeo ou no Facebook ou no YouTube. Eu devo encontrar alguma maneira de fazer o download, mas se eu conseguir, vai passar por aquele mesmo processo de edição para subir, para lançar o vídeo no YouTube, tá certo? Se eu conseguir, vai estar lá na playlist sobre o anticristo. Vai ser uma continuidade daqueles vídeos que estamos analisando sobre o anticristo. Bom, até então o que nós sabemos sobre o anticristo de acordo com as escrituras de uma maneira rápida: será uma pessoa com muita autoridade, com muito poder, será uma pessoa com a capacidade de atrair, cativar as pessoas, os líderes mundiais, terá um poder bélico, militar, terá um poder econômico, financeiro, terá um poder político e social acima do normal, porque as nações confederadas com seu governo estarão patrocinando e ajudando, e ao mesmo tempo sendo de maneira obrigatória a serem submissas a esse regime, a esse governo. O anticristo será um opositor ferrenho de todas as religiões e de uma religião específica, que é o cristianismo. As outras religiões, elas vão aceitar de bom grado o governo anticristão, certo? Com as suas leis, com as suas normas, com as suas emendas. Entretanto, a religião cristã ela vai se opor àquele que se opõe a Cristo. Nós veremos nesse tempo do governo do anticristo muitos que se dizem cristãos mostrando que na verdade são ímpios, porque eles vão seguir o curso deste governo, o curso deste mundo. E nós vemos a igreja verdadeira perseverando em meio ao caos, certo? É o que nós vamos analisar em Apocalipse capítulo 3 no decorrer dos vídeos lá no YouTube. Bom, nós vemos que a igreja não será arrebatada antes deste governo. A doutrina e a teologia pentecostal ela reconhece e defende o dispensacionalismo, e o dispensacionalismo, na questão sobre a escatologia e arrebatamento da igreja, ela defende que a igreja será retirada da terra antes do governo do anticristo, e não vai, certo? Nós vemos as escrituras mencionando que o dragão, aliás, que o anticristo recebeu poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ainda diz que nesse momento de grande tribulação, quem tiver de ser preso irá ser preso, quem tiver de ser morto haverá de ser morto, e ainda menciona: é aqui que está a perseverança e a fidelidade dos santos. O Senhor Jesus disse que quando esse momento chegar, quando o abominável da desolação se manifestar, então quem estiver na cidade que fuja para os montes. Se a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, não teria necessidade de uma possível fuga das cidades. E nós vemos sim que será necessária uma fuga das cidades, porque as cidades serão trancadas, ninguém vai poder entrar sem sair e sair sem tiver autorização. Nós vemos o que está acontecendo atualmente, que faz parte de um plano para um domínio, um controle populacional, certo? Nós vemos também que no governo do anticristo ele terá um representante pessoal, muitos reconhecem como falso profeta, que é a besta que emerge da terra. Ela tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, quem é o cordeiro nas escrituras? É Cristo Jesus. Então a aparência deste falso profeta, dessa besta que emerge da terra, é parecida com um cordeiro, um homem de Deus, um cristão, mas ela fala como dragão. Quem é o dragão de acordo com Apocalipse 12? É a antiga serpente, o diabo, Satanás,
certo? Então, ele não é nada mais nada menos do que um falso profeta, um lobo devorador com capa de ovelha, descrito por Cristo Jesus em Mateus capítulo 7. Bom, nós vemos também que o anticristo ele terá um sistema de governo por meio da internet. As tecnologias atuais estão favorecendo tudo para que ele venha ter acesso e controle de todos os sistemas mundiais, econômico, religioso, na medicina, farmácia, qualquer indústria, farmácia, arte, psicologia, tudo ele vai ter um acesso e controle. E nesse sistema que a internet estará integrada e vinculada, ninguém vai poder comprar, nem vender, viajar, fazer transações de dinheiro, nada, se não tiver a autorização do próprio anticristo, que será o seu nome em código, a saber, a marca da besta. E nós vamos falar ainda um pouco sobre a marca da besta, não hoje, porque o assunto requer algumas explicações, mas eu vou abrir um parênteses para a gente entender um pouco. A marca da besta não é uma marca física, como muitos pensam ser o chip. O chip é o sistema de operação da marca da besta, ou seja, a marca da besta é uma marca espiritual, assim como a marca de Deus também é uma marca espiritual, que é o Espírito Santo evidente em nós pela ação do Evangelho. A marca da besta também é uma marca espiritual na consciência de todos os ímpios. Na época do apóstolo João já tinha pessoas marcadas com a marca da besta, mas não existia chip, certo? E nós vemos que muitas pessoas irão aceitar esse sistema por meio do chip para comprar, para vender, para fazer as suas movimentações de dinheiro. E nós vemos também que ele terá um representante pessoal, não é o falso profeta, mas sim uma própria semelhança sua própria imagem, fazendo alusão assim a uma oposição direta a Deus, que fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nós vemos o anticristo também pelo poder e eficácia de Satanás, copiando aquilo que Deus fez. Bom, então isso aí é um contexto que todos nós já sabemos. A igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Não vejo nenhum dos apóstolos esperando duas vindas de Cristo, uma invisível, outra visível. Eu vejo eles esperando somente uma vinda visível. Inclusive as escrituras dizem que todo olho verá, até mesmo aqueles que o matou, que o traspassaram, certo? E o que acontece? Nenhum dos apóstolos, ao escrever suas cartas, suas epístolas, os evangelhos, eles mencionam qualquer vinda de Cristo invisível, antes da tribulação, iminente e secreta. Não terá qualquer possibilidade disso acontecer, e a vinda de Cristo se dará em um momento só, que é no final da grande tribulação, depois da inversão do campo magnético, certo? Vamos falar sobre a inversão do campo magnético ainda. Então, hoje nós vamos falar sobre o anticristo e a sua atuação rápida em estabelecer um equilíbrio no mundo. Ou seja, a falsa paz, a paz que muitos esperam e o anticristo vai proporcionar, tá certo? Primeiro, o que nós devemos entender sobre o governo do anticristo? Será um governo comunista. Pode ser uma ascensão da China, certo? A China está conquistando o mundo. A Ásia pertence à China praticamente. A Argentina já pertence à China. A Itália já pertence à China. Ela está avançando em tecnologia para conquistar o mundo. O alvo principal da China é aqui do Brasil. O tesouro da China é conquistar o Brasil, certo? Então, muitos acreditam que a partir do que nós estamos vendo no governo chinês, será também o governo do anticristo. Então, os anticristos que tiveram aí no passado,
eles foram surgindo como, por exemplo, Xi Jinping está fazendo, como Hitler surgiu aos poucos, conquistando aos poucos, conquistando um pedaço aqui, conquistando um pedaço de terra ali, fazendo uma política agradável aqui, e aos poucos vai conquistando. E quando essas conquistas, esses territórios conquistados ganham força, eles se ajuntam e então dominam completamente. Foi isso que aconteceu na Segunda Guerra. Hitler, ele não era nenhuma ameaça, até que de repente ele estourou e fez o caos, causou o caos que ocorreu, né, na Segunda Guerra. Xi Jinping está fazendo a mesma coisa, tá certo? Quem foi o antecessor de Xi Jinping? Mao Tse Tung. Então você vai ver que o histórico do comunismo chinês é sempre buscar uma ascensão desse regime. A paz que o anticristo vai proporcionar não é uma paz mundial, é um regime, ou seja, você não vai poder fazer nada sem a autorização do governo. Você não vai poder nem sequer ter um filho sem autorização do governo. A China já faz isso? Faz. Se o filho vier de maneira indesejada, no momento inapropriado, aborto, certo? Como é que vai ser o salário das pessoas? Como o antigo Império Romano, ou pelo menos como a China está fazendo agora, que é dando uma renda mínima para as pessoas, é igual um auxílio emergencial. As coisas você não vai poder trabalhar para comprar. Você vai depender do governo para tudo, porque o governo vai te dar mais debaixo de uma escravidão. Então, assim, o que nós precisamos entender sobre o anticristo e esse regime? Esse regime vai ser a falsa paz. As pessoas não estarão em paz. Não fique você pensando que as pessoas estarão em paz, porque elas não estarão. Elas irão trabalhar normalmente, viver as suas vidas. Esse confinamento, esse distanciamento social vai continuar acontecendo, certo? E o que acontece? Essa falsa paz vai vir baseada no regime do governo do anticristo, onde ele vai dominar tudo. Então ninguém vai poder se levantar contra ele. As escrituras dizem, olha, quem é que pode guerrear contra a besta? Quem é que pode contra ela? Apocalipse capítulo 13, inclusive nós até analisamos esse texto no vídeo número 4 sobre o anticristo lá no canal Defendendo as Escrituras. Olha, adorar o dragão a quem tinha dado autoridade à besta, e também adorar a besta, dizendo quem é como a besta que pode guerrear contra ela. Nós vimos o que significa isso aqui. A besta, em um determinado momento, ela será, porque a besta inicialmente será composta por 7 cabeças. Uma dessas cabeças, ela possivelmente vai se rebelar contra as 6 e sofrerá uma ferida mortal, ou seja, será retirada do poder. E de algum modo, essa besta que foi retirada do poder, que sofreu um ferimento mortal, ela vai voltar ao poder, vai conquistar uma força, vai formar algum exército e vai se rebelar contra essas 6 outras cabeças, e então vai vencer essas 6 cabeças e os seus exércitos. Então o mundo se maravilha e diz, nossa, olha, ela voltou ao poder, quem é que pode guerrear contra ela? Ou seja, se ela venceu esses 6 presidentes com todos os seus exércitos, não tem nenhum exército no mundo, nenhuma força no mundo que poderá vencer a besta. E de fato não terá. Porque as escrituras dizem que o único que vai vencer ela e destruir a besta é o Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Bom, então não vai ter nada no mundo que vai tirar a paz mundial, visto que não terá ninguém capaz de guerrear contra o anticristo, enquanto a sociedade sucumbe a um regime. Nós temos um texto nas escrituras que nos falam sobre um relato importantíssimo e miraculoso do Senhor Jesus. Diz assim em Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus acalma a tempestade. Isso aqui é muito pregado em muitas igrejas e usado até em campanhas, o que eu discordo, não concordo com campanhas em igreja, atos proféticos, confissão positiva, teologia da prosperidade, movimento da fé, essas coisas que Cristo Jesus não ensinou, tá certo? Bom,
Está escrito assim, eu vou precisar muito da sua atenção, tá certo? Novamente, olha, o link está aqui para você convidar as pessoas para terem acesso a esse conhecimento, a essa informação e assim confiarem mais nas Escrituras, dependerem mais do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, pois somente Ele irá nos livrar de tudo o que está por vir. Diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, salva-nos, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, dizendo, vento, acalma-te, mar, aquieta-te, e os homens, e fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Rafael, o que isso tem a ver com o anticristo? Nós estamos vivendo em um mundo atual onde ele está agitado. As pessoas não descansam, as pessoas vivem estressadas, impacientes, querem tudo na mesma hora. Se esperam 5 minutos, se irritam. Elas são especialistas em reclamar. As pessoas, elas são insatisfeitas, ingratas, indisciplinadas, ignorantes. Elas são amantes de si mesmas. Então nós estamos vivendo em um mundo, na questão pessoal do homem em si, da natureza do homem, que ele está se tornando um monstro egocêntrico. Ele é o centro e tudo deve ser feito para satisfazer os seus desejos. Esse é o contexto da natureza do homem em si. Bom, na questão geopolítica, nós estamos vendo guerras políticas, guerras de partidos democratas, republicanos, direita, esquerda, bandeira azul, bandeira vermelha, capitalismo, socialismo. Nós estamos vendo, enfim, uma divisão na política. E reis e presidentes são estabelecidos para dar soluções, mas as soluções nunca chegam, muito pelo contrário. A cada presidente que é posto no lugar do seu antecessor, ou quando ele é reeleito, a situação só vai piorando na questão política. Os políticos não estão conseguindo segurar as rédeas da sociedade, da nação. Por quê? Porque as Escrituras nos apresentam, nos mostram que esse não é o modelo estabelecido por Deus, de homens comandando uma nação. Esse foi o modelo que os homens escolheram. Eles disseram, olha, nós queremos um rei. Então Deus disse, então se vocês querem um rei, aí Deus levantou Saul. E mesmo assim Deus abençoou Saul para governar, e as Escrituras também nos orientam a obedecer e ser sujeitos às autoridades. O fato de Deus não... o fato dos presidentes, dos reis governarem, e esse foi o modo que nós mesmos escolhemos, não significa que nós devemos ser rebeldes a eles quando eles vão mal. Muito pelo contrário, nós devemos continuar sendo sujeitos, porque as Escrituras dizem que é como se nós estivéssemos obedecendo o próprio Senhor, tá certo? Bom, e qual é o modelo então que as Escrituras apresentam para o governo? O governo teocrático, é Deus no comando. Entretanto, por causa da pecaminosidade e incredulidade dos homens, eles acabaram se afastando de Deus, e isso era necessário, certo? Profecias precisam se cumprir, o governo de Cristo precisa ser anunciado em meio ao caos. O apóstolo Paulo diz isso para nós brilharmos como estrelas em um mundo caótico, em um mundo sombrio. Aquele que é santo e é justo, à medida que o mundo vai caminhando para a destruição, deve se santificar e se tornar mais justo ainda. Bom, e nós vemos também que nos diversos setores, por exemplo, militar, nós vemos guerras constantes, rebeliões, rumores de guerra, nações se levantando contra nações, explosões, olha lá a explosão em Beirute, mísseis, bombas atômicas sendo produzidas, certo? Presidentes ameaçando
outros presidentes. Então, o cenário da questão militar também, ela está perdida. As pessoas não conseguem mais controlar as guerras. Quem está controlando as guerras atualmente? É o próprio Deus. Mas no devido momento ele vai soltar também as rédeas para que as guerras ocorram. E dando assim o fim que o homem tanto deseja. O homem quer guerra, o homem quer o mal, o homem quer a destruição, mas Deus segura. Mas em um determinado momento o próprio Deus ele vai decidir soltar essas rédeas pela sua própria vontade, mas também pelo desejo do coração corrupto do homem. Nós vemos isso sendo dito pelo apóstolo Paulo de uma maneira clara em Romanos capítulo 1. Nós vemos por 3 vezes o apóstolo escrevendo: por isso Deus os entregou. Ou seja, de acordo com o desejo e volição do homem, totalmente inclinados para o mal, Deus os entrega para aquilo que eles desejam. E Deus não se torna cruel ou injusto por conta disso. Ele é soberano e criador de todas as coisas. Ele faz o que lhe apraz, simplesmente isso. Bom, então nós vemos que diante de um mundo onde aborto, drogas são legalizados, crimes que antes eram terríveis, como por exemplo a pedofilia, não pode mais falar o pedófilo, pedofilia, agora você tem que falar pan, ou o pedossexual, que é um homem que sente amor por criança, é um homem que sofre até mesmo com um transtorno psicológico e sente esse amor por crianças. Você não pode falar mais pedófilo, porque você é odioso, isso é discurso de ódio, certo? Então assim, antes tudo que era criminoso agora está sendo aceito. Antes tudo que você não podia, que você devia rejeitar, agora está se tornando até necessário. Você tem que conviver com as coisas que antes eram erradas, e as escrituras dizem isso, que as pessoas estão trocando o santo pelo profano, chamando o santo de profano e o profano de santo. No meio religioso isso está acontecendo? Será que se você olhar para as igrejas, e eu digo isso com muita tristeza, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles estão adorando doutrinas de demônios, acreditando que estão adorando Deus. As escrituras mencionam isso? Sim. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias, olha, darão ouvidos a doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo capítulo 4, olha, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A maioria das igrejas estão dando ouvidos a doutrinas de demônios com suas manifestações espirituais, acontecimentos sobrenaturais, com suas falsas profecias. Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Um mundo repleto de doenças e pestes, pandemias, epidemias, fome, miséria, guerra, tudo isso o Senhor Jesus falou. Tudo isso foi profetizado por Cristo aqui em Mateus capítulo 24. Olha, falsos cristos também, né? Aí Jesus diz, vocês ouviram falar de guerras, ameaças de guerras. Não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Olha, nós estamos vivendo tudo isso aqui que Jesus falou. Mas ele diz, calma, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas ainda não é o fim, ou seja, tudo isso é só o princípio das dores. Então, quando a situação estiver drástica, uns odiar-se uns aos outros, trair-se uns aos outros, surgirão muitos falsos cristos, e pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, a apostasia, né? Que Paulo menciona em 2 Tessalonicenses 2, quando a apostasia acontecer, uma apostasia generalizada, espiritual e moral, então Jesus diz, aqueles que estiverem na cidade que fuja para os montes, porque acontecerá então a manifestação do abominável da desolação, que é a manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo também disse isso, ao dizer, olha, antes daquele dia, porém, ou seja, do dia da vinda de Cristo, é necessário que surja a apostasia, e então, ou seja, após a apostasia será revelado o homem do pecado, a saber, o anticristo. Então, nós estamos vivendo em um mundo turbulento. As escrituras chamam o mundo gentil, o mundo pagão, de mar, certo?
em Apocalipse capítulo 13, uma explicação melhor para isso é só você acompanhar os vídeos sobre a série O Anticristo que estou fazendo lá no canal Defendendo as Escrituras no YouTube. Em Apocalipse capítulo 13 nós lemos e entendemos o que o apóstolo João, através da revelação divina, quis dizer. Viu uma besta que saía do mar. Antes, no capítulo 12, versículo 18, diz: olha, então o dragão se pôs em pé na areia do mar, certo? O dragão, Satanás, está olhando para o mar. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, sobre o comercial do Banco Itaú, onde a Fernanda Montenegro, ela está em pé na areia do mar, olhando para o mar, certo? Muitas mensagens subliminares ali. Então no capítulo 13, olha, ele chama o primeiro aliado: eu vi uma besta que saía do mar. O mar não é nada mais nada menos do que as nações, os povos gentios, o mundo gentil, o mundo ímpio, certo? Olha, capítulo 17, versículo 15, olha, as águas que você viu, onde é que João viu água aqui? Lá no mar do capítulo 13. João tem a revelação da besta saindo do mar. Aí agora ele vai ter a interpretação lá no capítulo 17. Olha, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. Mas não são todos os povos, multidões, nações e línguas. É um povo ímpio, um povo descrente, um povo inconverso, um povo que odeia a Deus. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 21, nós vemos o início do texto dizendo: a Nova Jerusalém. Então vi dos céus a nova terra, o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existe. Ou seja, neste novo mundo, nessa nova terra criada por Deus, nós vamos falar sobre isso ainda. Esse assunto sobre a nova terra é muito bom, certo? As pessoas pensam que é uma outra dimensão. As pessoas pensam que Jesus vai vir e vai nos levar para outra dimensão. Não é isso, tá certo? Nós vamos ver dentro das Escrituras depois. Então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já havia passado, ou seja, essa ordem aqui que nós estamos vivendo vai acabar, os céus e a terra passarão, Jesus Cristo disse, e o mar já não existia. O que é o mar? As nações ímpias, o mundo pecaminoso. Quando as Escrituras dizem o mar já não existe, está falando, olha, nesse novo céu e nessa nova terra, não vai existir as pessoas más, não vai existir as nações ímpias, não vai existir o povo pagão. O mar ali é um símbolo de um povo gentil, não é o mar formado de águas, certo? De H2O. Não, não é isso. Está falando do povo ímpio. Então nós temos aqui Jesus acalmando a tempestade e nós estamos vivendo no meio de uma tempestade atual, nessa vida corriqueira, nessa vida agitada. O que o profeta Daniel disse no seu último capítulo? Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha, mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão de um lado para o outro em busca de maior conhecimento. Então as pessoas estão querendo isso. As pessoas estão indo de um lado para o outro, mas o conhecimento aqui não é simplesmente conhecimento científico, conhecimento religioso, nada disso. Eles querem satisfação. Isso aqui está falando da soberba do homem. Isso aqui está falando da arrogância do homem. À medida que o fim se aproxima, o homem vai se tornando cada vez mais soberbo. E eles vão correr para essa soberba. Vão ficar nessa agitação da vida. Então, essa agitação, nós comparamos ela com o mar de Apocalipse capítulo 13, onde João vê a besta emergir. Ou seja, o mar agitado, o mar em um dia de tempestade, as pessoas correndo, as pessoas, tanto que o próprio livro de Apocalipse e alguns trechos de Daniel, por exemplo, também diz que quando eles escutavam a multidão falando, cantando, era como o som de muitas águas. Dá a entender também que está fazendo a referência ao mar, quando ele está correndo, quando ele está agitado. E aqui no milagre que nós lemos, em Mateus capítulo 8, Jesus ele acalma o mar, certo? A agitação do mar cessou. Nós vemos também que Cristo Jesus ele
ele acalma o vento. Se no sentido simbólico, mar simboliza pessoas, nações, simboliza povos, línguas, o vento também tem um significado. Se a gente olhar, por exemplo, aqui em Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, diz assim, versículo 11, olha, naquela época será dito a este povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha e do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar, é um vento forte demais que vem da minha parte, agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Isso aqui, quando é profetizado, o vento aqui não está falando de um vento realmente feito de gás, de qualquer tipo de ar, de oxigênio. Está falando de guerra. O vento, quando você vê, por exemplo, nessas situações de guerra, está falando justamente de exército, de guerra. Se você olhar lá no capítulo 49, do mesmo livro do profeta Jeremias, Jeremias 49, 35, assim diz o Senhor dos Exércitos, 36, olha, farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dissiparei aos 4 ventos, para onde não sejam levados os exilados de Elão. Está falando de guerras que vinham dos 4 cantos do céu contra Elão. É só ler o contexto que você vai entender isso perfeitamente. Então, nós associamos isso ao milagre de Jesus. Jesus, ele acalma o mar e acalma o vento. Mostra sua divindade, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é o próprio Deus, nós que devemos sujeitar a essa verdade e aceitar as escrituras dele como uma verdade absoluta sobre a face dessa terra. Não existe um conjunto de verdades, não existe uma pluralidade de verdades, não existe uma relatividade de verdades. Existe uma única verdade, que é a palavra de Deus, e um único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, certo? Em João capítulo 17, verso 17, o Senhor Jesus, orando na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Ok? Então nós vemos aqui que ele faz esse milagre, e esse milagre aconteceu, isso é uma verdade. Os evangelistas e os apóstolos testemunharam isso porque eles viram isso. Entretanto, nós podemos usar este mesmo acontecimento para fazer uma alusão ao ministério do anticristo, porque o anticristo, em partes, ele irá tentar imitar o próprio Deus, imitar o Senhor Jesus. E ele também vai acalmar a tempestade. Isso mesmo. Rafael, como você diz isso? Ele vai ter algum milagre? Ele vai fazer algum poder? Primeiro que nós devemos entender que alguns milagres, sim, ocorrerão. Apenas para a gente completar essa questão do vento, só para você compreender melhor, para a gente dar uma analisada melhor. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 7, olha, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso aqui faz uma referência clara a uma terra plana, retendo os 4 ventos, certo? Para quê? Para que vai reter esses ventos? Para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer árvore. Então, na terra, o mar aqui está falando a pessoas também, ou qualquer árvore. A árvore aqui está falando sobre pessoas. O mar está falando sobre nações e a árvore aqui está falando sobre pessoas, tá certo? A árvore constantemente é mencionada nas escrituras como símbolo de pessoas. Quando Jesus cura o cego e pede para ele lavar o rosto, o que ele vê? Olha, eu estou vendo como se fosse árvores andando, certo? Quando João Batista começa a pregar, olha, o machado já está posto à raiz das árvores,
certo? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, se referindo a pessoas. O Senhor Jesus também disse isso referindo a falsos profetas e aos verdadeiros profetas. Nenhuma árvore boa produz maus frutos, ou seja, nem o profeta verdadeiro, o pastor verdadeiro, ele não vai transmitir uma mensagem falsa, certo? Ao passo que o falso profeta, ele é inconstante nas suas mensagens, ou seja, fala somente aquilo que agrada a multidão para satisfazer os seus próprios desejos. Bom, ainda aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 24 em diante, Jesus fala sobre a pessoa prudente e a pessoa insensata. O prudente é que construiu a casa sobre a rocha e o insensato é que construiu sem a base, sobre a areia. E ele diz um fato curioso, que os ventos sopraram contra aquela casa. Ventos, nesse sentido, pode ser aplicado sim ao vento comum, que sopra sopra na natureza, mas também nós podemos associar a essas guerras que vêm contra nossas vidas, porque a casa mencionada por Cristo Jesus aqui não é uma casa feita de tijolos, mas sim é o corpo e a vida de uma pessoa. Então, o fato de um vento natural soprar contra o meu corpo e minha vida, se for muito forte, vai me derrubar, mas um vento que realmente vai me derrubar e me abalar é a partir do momento que eu recebo um confronto direto contra o meu corpo e contra a minha vida. Ou seja, um vento simbolizando, por exemplo, um transtorno, uma guerra, onde eu sofro realmente com isso. Então, vamos entender, má são pessoas ímpias, é o mundo ímpio. Vento são as guerras, a destruição que acontece no mundo. E Cristo Jesus, no milagre, ele acalmou a tempestade, ou seja, que estava um transtorno, uma agitação do mar e também do vento. O anticristo também vai acalmar a tempestade, ou seja, por meio da sua falsa paz, por meio da sua falsa bonança. Eu disse anteriormente que aconteceram sim alguns sinais, aconteceram sim algumas maravilhas, alguns prodígios durante o ministério do anticristo. Por isso que você não pode acreditar que todo milagre provém de Deus. Por isso que você não pode acreditar que toda operação miraculosa, toda operação sobrenatural provém de Deus, porque Satanás também tem seus prodígios. E as Escrituras diz, olha, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, e não somente isso, olha, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então assim, o diabo também tem seus milagres. E o fato de um milagre acontecer, o problema é que as pessoas hoje, elas só querem, eu digo as pessoas nas igrejas, elas só querem o milagre, não importa de onde vem. De repente é o próprio Satanás que está lá, por meio dessa maravilha enganadora. Bom, aconteceram sim esses milagres falsos, mas também acontecerá essas comparações aos milagres de Cristo. Ou seja, assim como Jesus acalmou a tempestade, acalmando o mar e o vento, o anticristo, por meio da sua falsa paz, vai acalmar a tempestade mundial também. O mar, na sua agitação, essa vida corriqueira das pessoas, estará submetida ao governo do anticristo quando ele acalmar o mar e acalmar a tempestade. Será um momento de falsa paz, será um momento de falsa tranquilidade. Porque as pessoas, elas irão de fato gritar tranquilidade, sossego, bonança, acalmou a tempestade. E esse homem, a saber, o anticristo é maravilhoso, esse homem faz coisas que ninguém faz. As pessoas gritarão paz, paz. Mas as Escrituras dizem, então virá uma repentina destruição. Então assim, o que eu quero levar vocês a refletir nesse estudo de hoje? O anticristo, ele será uma pessoa que terá êxito em praticamente quase tudo. 90% das suas ações, pelo que vemos, dará certo. Das suas decisões dará certo, concernentes a esse mundo. Por quê? Primeiro porque está dentro dos decretos do Senhor, certo? Você acha que o martírio proveniente pelo governo do anticristo será contra a vontade de Deus? Não. O Senhor vai permitir isso. Está dentro da vontade do Senhor que isso aconteça, porque ainda mártires precisam morrer.
Se você ler aqui em Apocalipse capítulo 6, por exemplo, na abertura do quinto selo, olha o que diz aqui. A abertura do quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Está falando aí dos cristãos que morreram de ontem, aliás, desse instante agora para trás. Agora, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Cristo que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, simbolizando santidade, né? Uma vida santa, uma vida justa diante de Deus, e foi a herança dos santos nos céus, até que se completasse e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. Olha, calma, a vingança será feita, mas espera só mais um pouquinho. Até quando? Até que se complete o número dos seus conservos irmãos, no caso que deveriam ser mortos como eles. Aqui em Apocalipse capítulo 13 nós vimos que, olha, foi dada autoridade à besta para guerrear contra os santos e vencê-los. É neste momento, será neste período, neste episódio do governo e regime anticristão, que muitos cristãos começarão a perder suas vidas pelo testemunho de Jesus Cristo. Tá certo? Bom, a reflexão que nós podemos fazer sobre a transmissão de hoje é que, de fato, sim, será um momento triste de dor e sofrimento para a Igreja de Cristo durante esse governo do anticristo. Essa tempestade que ele vai apaziguar, que ele vai acalmar, a saber, acalmando o mar, as nações com sua agitação e o vento, ou seja, as guerras, será uma falsa paz, será proveniente de um engano. E, de fato, ninguém vai querer guerrear contra ele, porque ele será uma força potentíssima na terra, mas não será onipotente, porque aquele que é onipotente, no devido tempo, retornará e destruirá toda força e espécie de mal existente, a ponto de estabelecer seu novo reino, a nova terra, onde o mar não existe. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha sido edificado com a transmissão de hoje. E teremos sim outros comentários, outras análises escatológicas. Gosto muito de falar sobre escatologia, não que eu não goste das demais, porém escatologia eu sinto uma inclinação maior, porque é o que nós estamos vivendo e nós devemos estar cientes de tudo que está acontecendo e mais cientes ainda, observando dentro das Escrituras o que o Senhor, nosso Deus, tem a nos dizer. Bom, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, obrigado muito pela sua atenção, tá certo? Vou deixar aqui abaixo o link do canal Defendendo as Escrituras, para você se inscrever lá no canal. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, certo? Tem muitas informações, tem muita coisa boa lá no canal. E você compartilhando o link dos vídeos, compartilhando o link do canal, você vai ajudar muito o canal a crescer, certo? Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão. Graça e paz.